Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre a questão das sequências, então é a segunda parte disso. Estamos no último capítulo que veremos hoje do livro 2, frente 2, então é o capítulo 8. Na aula passada, a gente viu a questão de progressão, a progressão que a gente estava analisando, estava vendo, era a progressão aritmética, e hoje nós vamos ver um pouco da progressão geométrica. Então, que é uma coisa muito, muito importante para vocês e vai ser bem legal. Espero que gostem. Então, a progressão geométrica é um tipo de sequência definido quando cada termo, a partir do segundo, ele é igual ao produto do termo anterior. Então, é uma multiplicação do termo anterior por uma constante, que nesse caso nós chamaremos de razão da PG, então a gente vai chamar de Q. E aí, imaginando, logo temos, primeira coisa que vocês já saber, temos um valor qualquer aqui que chamaremos de A1. E aí, o A2 vai ser igual ao A1 vezes esse Q, que vai ser um valor constante. E assim por diante, durante todas as nossas análises, até chegar no AN é igual a AN menos 1 vezes Q, então é sempre o resultado do que a gente quer igual ao anterior vezes uma constante. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de progressão geométrica. Elas, como a progressão aritmética, podem ser limitadas, então que tem somente esses números aqui, como vocês até podem ver, ou até mesmo ilimitadas, que pode ir de até infinito, até menos infinito, então a gente não sabe onde ela termina, porque ela vai eternamente. É basicamente isso que temos aqui. São as duas colocações. Elas também podem ser, tem outro tipo de nomenclatura que a gente vai utilizar para esse tipo de progressão. Elas podem ser convergentes, que seria quando os termos presentes nela, eles vão tender a zero. Então, por exemplo, a gente tem 1, e aí depois a gente tem 1 dividido por 3, 1 dividido por 9, 1 dividido por 27. Então, os termos vão ficando cada vez menores. Então, eles vão diminuindo, diminuindo, diminuindo bastante. É um dos termos que a gente pode ter na questão das progressões geométricas convergentes. Então, por exemplo, se a gente vai de 1 para 1 terço é igual a 0,33. E aí, depois, 1/9 é igual a 0,11, 1 dividido por 27 é 0,03 e assim por diante. Então, ela vai diminuindo cada vez mais. Nós também temos as divergentes. Então, as divergentes vão ser aquelas onde os termos eles tendem a mais infinito ou a menos infinito. Então, por exemplo, nesse caso, os termos eles vão diminuindo, diminuindo, até chegarem cada vez mais próximos de zero. Nesse caso aqui que vocês veem, essas divergentes, elas vão subindo até mais infinito, mas elas poderiam ir descendo também até menos infinito. São alguns dos tipos de progressão que a gente pode ter. Elas também têm a classificação quanto ao crescimento dos termos, então, crescentes, constantes, decrescentes, alternantes e singulares. E aí eu recomendo vocês darem uma olhadinha no livro que está explicando um pouco mais sobre essa questão com calma. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem nesse assunto, pode sempre estar me chamando. E agora nós vamos para a questão de como calcular a razão, né? Porque sabemos que a razão nesse caso vai ser igual a Q. E aí, quando a gente vai calcular a razão desse tipo de número, nós fazemos o número acima, então, que a gente vai estar observando, dividido pelo n. Então,
por exemplo, nesses casos que a gente tem aqui, calma aí que eu vou colocar para vocês, nós temos, peraí, deixa eu pegar a canetinha, tá aqui, essa primeira parte que seria 2, 4, 8, 16. Então, ela é uma PG limitada, e aí vamos ver, vocês podem pegar qualquer termo acima do primeiro termo. Então, eu vou escolher o segundo termo para descobrir o nosso Q. Então, o N que eu vou escolher nesse caso vai ser o 2, que vai ser N1, 2. E aí, nós temos que o N1 mais 1 vai ser igual ao N2, perdão. Então, A1, aqui o primeiro termo, que vai ser o 2, e o A2, 4. Então, eu faço o A2, 4, dividido por A1, 2, que nós teremos o nosso Q, que nesse caso aqui é 2. E aí, por exemplo, se eu fizesse analisando, tendo como N o A2, eu poderia fazer como AN mais 1 o A3, que seria o 8. Então, 8 dividido por 4, que também é igual a 2. Então, essa é a razão desse primeiro termo. E aí, nós temos também esta daqui, que eu vou fazer do mesmo modo, particularmente, só que eu vou escolher o AN igual a 1. Então, temos que o A2 vai ser igual a 2 por 15. E aí, é uma divisão de fração. E aí, 1 sobre 3. Lembrando que nessa questão de divisão de fração, quando a gente tem um termo assim, a gente coloca o primeiro do jeito que tá. E o segundo termo, a gente vai inverter e vira uma multiplicação. Então, vezes 3 sobre 1. E aí, resolvendo isso daqui, fica 2 vezes 3, 6, sobre 15. E aí, isso daqui ainda dá pra diminuir, né? Dividindo tudo por 3, fica 2 quintos. Então, a razão dessa PG aqui é 2 quintos. E agora, eu tenho também a questão do termo geral para vocês. Então, sabendo que A1, A2, A3, até o AN é uma PG com razão Q, temos que o termo N vai ser igual ao primeiro termo, vezes Q elevado a N menos 1, com N maior ou igual a 1. E aí, para vocês conseguirem ver isso um pouco mais de perto, tenho aqui, né? Calcule o oitavo termo de 2, 6, 8 até bem longe. Então, nós temos aqui que o termo que a gente quer vai ser o oitavo termo. E aí, nós temos A1. O A1, nesse caso, é o 2 vezes Q N menos 1. Agora, vamos fazer o cálculo de Q. O Q vai ser igual. Bom, analisando o A1, como eu faço 6 dividido por 2. Isso daqui é igual a 3. Então, temos o valor do nosso Q. E aí, agora, trazendo para cá, tem 2 vezes o Q, que é 3. N, o nosso N é 8, então
8 menos 1, 7. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é fazer 3 elevado a 7. Isso vai ser igual a 3 vezes 3, 3, 3, então 4 vezes 3, 3 vezes 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito, muito bem. Agora, resolvendo isso daqui, nós temos... Espera aí, um segundo. Dois mil 187. E aí, trazendo para cá, eu tenho 2 vezes 2.187, que vai ser igual a 4.374. Então, galera, é basicamente isso que eu tinha para vocês sobre a questão de PG. E aí, eu queria saber qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar. É bem simples, então vocês lembrem-se de que PA é igual, né? A gente analisando PA. Nossa, calma aí, que aconteceu um errinho aqui. Então, a questão do PA vai ser igual a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R, e o nosso PG é igual ao que está aqui embaixo. Então, a N é igual a 1 vezes QN menos 1. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar. Bons estudos, e na nossa próxima aula vai ter um semináriozinho para vocês também na semana que vem. Não só aula, mas alguns seminários. Beijão e até a próxima!